Olá pessoal, tudo bem? Cezão na área para mais uma dica importante de biologia. Fiquem atentos, vamos falar um pouquinho hoje sobre diferenças entre reprodução assexuada e sexuada. Muita gente confunde. Reprodução assexuada, o que significa isso? Não há troca de material genético, não há troca de gametas nesse tipo de reprodução. E quando falamos da reprodução sexuada, obrigatoriamente existe a troca de material genético, existe a troca de gametas. Vou mostrar para vocês aqui uns esqueminhas. Então, quando falamos da reprodução assexuada, temos alguns exemplos aqui, ó. Nesse caso, nesse gifzinho acelerado, a multiplicação de bactérias por divisão simples. Essas bactérias vão se multiplicando sem que ocorra a troca de material genético. Simplesmente são cópias sendo feitas. Da mesma forma aqui, protozoários, né? Aqui nós temos a representação de amebas dando origem a novos indivíduos. Aqui nós temos o exemplo clássico da planária, a reprodução por laceração. Cada pedacinho da planária vai dar origem a um novo indivíduo. E estamos falando de cópias, estamos falando de clones. Isso é importante lembrar. A reprodução assexuada, ela não gera variabilidade genética. Nós estamos falando de indivíduos que são cópias. Qual a observação que eu sempre faço? Tomem cuidado com isso. A reprodução assexuada, ela não gera variabilidade genética. Consequentemente, se algum fator afetar um indivíduo, vai afetar a todos os indivíduos que surgiram desse tipo de reprodução, justamente por não ter variação, não ter variabilidade. E quando falamos da reprodução sexuada, estamos falando da troca de material genético, da troca de gametas. E qual que é a grande vantagem para a espécie? É a variabilidade genética, é o surgimento de novas características. Consequentemente, a chance dessa espécie sobreviver a diferentes fatores, a diferentes impactos, a diferentes pressões, é muito maior do que a espécie que se reproduz somente por reprodução assexuada. E o que nós encontramos na natureza? Mesmo os indivíduos que se reproduzem de forma assexuada, eles dão um jeitinho de realizar a reprodução sexuada, como é o caso das próprias bactérias que realizam a conjugação, que é a troca de fragmentos de DNA, a troca de plasmídios entre elas, isso gera variabilidade genética. A própria planária realiza a reprodução sexuada, essa reprodução que a gente vê aqui, que é assexuada dela, na verdade é um sistema de defesa, é um sistema de proteção dela, mas elas realizam também a reprodução sexuada, justamente para gerar a variabilidade genética. Então, pontos positivos e negativos desses dois tipos de reprodução. O ponto positivo da reprodução assexuada é ser uma reprodução rápida, não depende de dois indivíduos para que aconteça, e a desvantagem é justamente a formação de cópias, de clones, não tem variabilidade genética. No caso da sexuada, um ponto negativo aí é o tempo para que aconteça, né? Tem que se encontrar muitas vezes o parceiro, tem que ter a cópula, dependendo da espécie tem lá o ritual, né, de reprodução. E a grande vantagem é a variabilidade genética. Isso é algo muito importante na biologia. Por quê? Porque novas características surgem, novas características são formadas através da variabilidade genética. Fortíssimo abraço e até a próxima. Tchau, tchau!